Oi, meu nome é Inês Marques, o meu grupo sou eu e o Rodrigo Caracas e eu vou começar explicando como é o processo de avaliação de um conjunto de dados real, utilizando técnicas abordadas na disciplina, no caso a regressão linear. Nós fazemos login no Unifor Online e selecionamos biblioteca e biblioteca acervos. Feito isso, nós vamos rolar a página até embaixo, onde vai aparecer EMES, que é a plataforma que nós vamos usar para coletar as informações das empresas. Quando nós clicarmos, vamos abrir a plataforma e começar a adicionar alguns filtros que tem a ver com o que a gente quer pesquisar. O primeiro deles é o país, que no caso vai ser o Brasil. Vamos aplicar o filtro. E em seguida vamos para detalhes operacionais, no caso natureza jurídica, que vai ser Sociedade de Economia Mista e Sociedade Anônima Aberta. Feito isso, nós iremos em personalizar colunas e procurar as informações que nos interessam, no caso, exportar, para quais países a empresa exporta, retorno sobre os ativos, índice de lucro, liquidez corrente, índice de caixa, índice de endividamento e índice de dívida. Feito isso, nós vamos exportar e esperar que o arquivo fique disponível para download e, no caso, para a gente abrir na planilha do Excel e começar a editar para conseguir levar lá para o Jamov. Agora nós vamos editar a coluna exportar para que não seja contabilizado nem os espaços vazios, nem da forma que está com o nome dos países. Nós precisamos transformar o nome dos países em números, quantidade, para que essa planilha possa ser usada no Jamov. Nós iremos recortar a coluna exportar e abrir em outra planilha. Nós vamos transformar esses nomes de países em quantidade de países. Usando o igual conte.valores, nós vamos transformar esses nomes em números.
Após essa transformação, nós vamos copiar de volta essa coluna com a quantidade de países que a empresa exporta. De volta na planilha original. E assim a planilha fica pronta para ser utilizada no Jamov. Feito isso, nós vamos abrir o Jamov e abrir esse arquivo aí dentro. A primeira análise que nós vamos fazer é a análise descritiva, onde nós vamos analisar a média, a mediana, desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo de todas as variáveis. Então, na coluna variáveis, nós vamos colocar exportar, retorno sobre os ativos, índice de lucro, índice de liquidez corrente, índice de endividamento, índice de caixa e índice de dívida. Para uma melhor visualização, vamos colocar em linhas. O que a análise sugere é que a variabilidade é alta em vários indicadores, principalmente nos índices de dívida e de lucro, o que sugere que as empresas têm desempenhos muito distintos entre si. Agora vamos fazer matriz de correlações das variáveis. Vamos selecionar todas as variáveis e analisar as suas correlações. Vamos pedir para sinalizar correlações significativas. Conseguimos ver que as correlações mais fortes são o índice de endividamento com retorno sobre os ativos, índice de endividamento com índice de liquidez corrente, índice de liquidez corrente com índice de caixa, índice de liquidez corrente com retorno sobre os ativos, índice de dívida com exportar e índice de caixa com exportar. As correlações mais fortes fornecem insights valiosos sobre a relação entre diferentes aspectos de saúde financeira das empresas. As correlações negativas sugerem que o endividamento elevado, por exemplo, pode impactar negativamente a rentabilidade e a liquidez das empresas. Por outro lado, as correlações positivas sugerem que uma gestão financeira prudente, focada em manter a liquidez, está associada a melhores resultados financeiros e operações de exportação mais robustas. Analisando, por exemplo, o índice de endividamento e a correlação com retorno sobre os ativos, tem uma forte correlação negativa, que significa que à medida que o endividamento aumenta, o retorno sobre os ativos tende a diminuir. Além disso, o índice de endividamento também tem essa correlação negativa com o índice de liquidez, ou seja, o maior endividamento significa também menor liquidez corrente. Agora, analisando índice de liquidez corrente com índice de caixa, tem uma correlação positiva
o que significa que empresas com maior liquidez corrente também tendem a ter maior quantidade de caixa disponível, refletindo uma gestão financeira mais conservadora. Agora, analisando índice de dívida com exportar e índice de caixa com exportar, os dois têm correlação positiva. Significa que empresas mais endividadas tendem a estar mais envolvidas em atividades de exportação. E empresas com maiores reservas de caixa também tendem a estar mais envolvidas com os processos de exportação. Iniciando as nossas regressões lineares, a primeira que nós vamos analisar é índice de lucro como variável dependente, covariável vai ser exportar. A correlação é positiva, mas ela é fraca. A nossa segunda regressão linear vai ser covariável exportar e a variável dependente vai ser índice de liquidez corrente. Neste caso, P é menor do que 0,05. Isso gera uma correlação positiva forte. E a nossa última regressão vai ser covariável exportar, variável dependente, índice de dívida. É uma correlação forte, menor que 0,05. E indica que empresas mais endividadas tendem a estar mais envolvidas em atividades de exportação, talvez devido à necessidade de financiamento adicional para suportar operações internacionais.